Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá, né? Encerrando a nossa revista, vamos aí fazer a revisão e a nossa lição de hoje é Senta que lá vem as parábolas. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais uma aula, te louvamos pelo teu cuidado com cada um de nós e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós venhamos gravar a tua palavra no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? Durante todo aí o semestre nós aprendemos aí, o bimestre, as parábolas de Jesus, da nossa revista MQV, e hoje nós vamos fazer a revisão, porque domingo que vem temos revista nova, ok? E todas as parábolas aprendidas, as lições estão aqui, ó, na palavra do Senhor, que é a Bíblia, o nosso manual de instrução. Então vamos lá? Então assim, na primeira lição, nós aprendemos sobre a descoberta do tesouro. Que tesouro é esse? Será que é um baú cheio de joias preciosas? Ou o tesouro escondido dentro da ostra, que é uma pedra preciosa, que é a pérola, né? Muitos aí usam o brinco, o anel de pérola, mas não é de nenhum desses tesouros que eu quero falar para vocês. Nessa parábola, nós aprendemos sobre o verdadeiro tesouro, que é o reino de Deus. É um tesouro tão fabuloso que todas as outras coisas perdem o seu valor diante dele. E como eu faço, tia Márcia, para ter o reino de Deus? O reino de Deus, ele não está aqui, ó, guardado dentro de uma pérola e muito menos dentro de um baú. Opa! E muito menos dentro de um baú escondido ou enterrado. O reino de Deus, ele está bem pertinho de nós. Ele, para que nós possamos encontrar, nós precisamos crer em Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Então essa lição nos ensinou sobre isso, mas ela nos ensinou algo muito importante ainda, que foi, através das nossas mãos, nós aprendemos uma lição muito legal, que é, Jesus nos ama. Esse dedo fala algo bom para nós, que Jesus nos ama. Uma notícia maravilhosa que nós encontramos lá no Evangelho de João. O indicador, ele mostra, ele aponta as coisas, né? Que a gente vê ali, lá, mas hoje ele quer apontar para mim, para dizer que eu sou uma pecadora e você aí também. E nós precisamos encontrar um caminho para perdão dos nossos pecados, que é o reino de Deus. O dedo médio, se a gente pôr a nossa mão assim, ó, a gente vê que é esse dedo aqui. Ele é bem maior que os outros, né? Mas ele também conta uma história de todos os tempos. Ele fala que Jesus morreu por mim e por você. Isso está lá em 1 Coríntios 15:3. Aí o dedo anelar, que é esse dedo aqui que geralmente, né, os casados usam na mão esquerda a aliança ou um anel, né? As meninas aí vaidosas gostam de anel. Esse dedo, ele fala do compromisso que nós temos que ter com Jesus. Né? Então eu preciso assumir um compromisso com Jesus, crer nele como meu único e verdadeiro Salvador e confessar ele como meu Senhor. Está lá em João 1,12. E aí o dedo mínimo, ele mostra o quê? É o nosso dedinho, né? A gente fala dedinho. Ele mostra, ele representa, né, uma criança. Que quando nós nascemos na fé, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos uma criança. Mas, à medida que nós lemos a palavra de Deus, oramos, jejuamos, ouvimos a voz do Senhor, nós vamos crescendo espiritualmente. E aí, nós nos tornamos firmes na presença do Senhor. Então, essa lição do grande tesouro da descoberta nos mostrou tudo isso, né? E aí, na nossa segunda lição, nós tivemos aí um convite para a festa. A gente viu isso lá em Lucas 14, de 15 a 24. Então,
Um homem saiu, convidou, preparou um grande banquete, convidou grandes pessoas, grandes autoridades, mas ninguém apareceu na festa dele. Então o que ele resolveu? Ele saiu e começou a convidar as pessoas mais humildes para a festa. Todo mundo que ele achava na rua convidou para a festa. Alguns aceitaram e foram. E você sabia que para a gente ir para o céu, nós também precisamos aceitar um convite? Jesus nos convida a ter uma vida santificada na presença dele. E se eu e você aceitarmos esse convite, um dia nós vamos morar no céu. E vai ser uma grande festa. Amém? Na terceira lição, nós aprendemos sobre o homem que saiu a plantar sementes. Mas vocês lembram o que aconteceu com a semente? Teve algum problema. A semente que ele começou a plantar, algumas caíram em terra no meio do caminho. E aí os passarinhos vieram e comeram. Outras caíram no solo rochoso. Veio as pedras e elas ficaram sufocadas. Outras ainda caíram no meio do espinho. E os espinhos também a mataram. Elas não puderam crescer. Mas outras caíram em terra boa. E a palavra de Deus vem dizer que o meu e o seu coração é essa terra boa, onde nós ouvimos, recebemos a palavra do Senhor e daremos grandes frutos. Amém? Na nossa quarta lição, nós aprendemos sobre dar para confundir. Vocês lembram da parábola do trigo e do joio? Onde um agricultor plantou o trigo, mas o joio começou a crescer no meio dele. E aí, por quê? Porque enquanto ele dormia, achando que a plantação dele estava indo bem, veio um ladrão, alguém muito má, e começou a semear o joio no meio do trigo. E quando o trigo começou a nascer, tanto o joio e o trigo nasceram juntos. Mas aí, o homem não arrancou o joio, ele esperou crescer para ele não perder o trigo, porque dava para confundir. Eles são muito parecidos. E assim é a nossa vida. Quantas vezes as pessoas se dizem que são boas, que acreditam em Jesus, mas nos enganam. Por isso, filhos, nós precisamos estar com o nosso coração alicerçado na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para nós não sermos enganados com aqueles que querem nos enganar, dizendo que aquilo que eles estão fazendo são coisas boas. Quando eu conheço a verdade me liberta. Por isso, leiam sempre a palavra. Amém? Na quinta lição, nós conhecemos dois homens, o rico e o pobre. Um estava preocupado que não queria dividir a herança. O outro tinha muitas colheitas. Seus celeiros já estavam cheios e ele começou a fazer outro. Eles estavam simplesmente preocupados somente com as coisas materiais. Mas a palavra de Deus nos ensina que as coisas materiais ficarão todas aqui. Todas são passageiras. O nosso videogame, a nossa bicicleta. Mas a vida eterna, ela não é passageira. Então, para que nós possamos entrar no reino dos céus, nós precisamos entregar o nosso coração para Jesus. Nós precisamos dar valor às coisas espirituais, porque é elas que nos dará o galardão no céu. Também aprendemos lá na sexta lição que nós devemos falar com o Senhor. E como eu falo com o Senhor, tia Márcia? Através da oração, através de dobrarmos os nossos joelhos e falar com Jesus. Nós aprendemos nessa parábola o quanto é importante nós falarmos com Deus, ouvir a sua voz. E muitas vezes passando por grandes dificuldades, mas em todas elas o Senhor está ali nos respondendo. Às vezes a resposta do Senhor é sim, ficamos felizes. Às vezes é não, no primeiro momento nos aborrecemos, ficamos tristes, desolados, achando que Deus não gosta de nós. Mas às vezes também a resposta é espera. Nossa, como é difícil esperar.
Quando Jesus responde não, não quer dizer que ele não gosta da gente. Ele tem o melhor para nós. Quando ele responde espera, ele também está nos ensinando. Através da espera, nós desenvolvemos a paciência e a confiança no Senhor. Amém? E aí nós vamos para a 7ª lição. Vocês lembram da 7ª lição? Daquele empregado impiedoso, aonde ele devia 10.000 talentos, um dinheiro valioso para o rei. E o rei, no primeiro momento, queria mandar que ele vendesse a família, mas ele implorou e o rei o perdoou. Nessa lição, nós aprendemos sobre o perdão. E aí, esse servo aqui, ele foi perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar o seu empregado também. Mas aí Jesus nos ensina que não importa o que a pessoa fez para nós, não importa o quanto ela nos deva, ele nos ensina que todas as vezes nós temos que perdoar, nós temos que liberar perdão para que nós também sejamos perdoados. Amém? E aí, na nossa 8ª lição, que foi os 2 cegos, nós também aprendemos que muitas vezes, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor, nós estamos como cegos, com as nossas vistas tampadas, não querendo enxergar a verdade. E aí o que acontece? Nós começamos a ir por um caminho errado. Por isso que é importante conhecermos a palavra de Deus. Então, nessa lição, a gente também aprende sobre o julgamento. Nós não devemos julgar as pessoas. Primeiro, nós temos que olhar para dentro de nós e saber quais são os nossos erros, para que a gente possa reconhecer os nossos erros e nada de julgar as pessoas. Amém? E aí, na nossa 10ª lição, 9ª lição, nós aprendemos sobre os trabalhadores da vinha. Lembra que um senhor foi contratando, a cada hora, ele foi contratando pessoas para trabalhar, para recolher as uvas, mas aí, no final, ele fez o mesmo pagamento. Muitos que começaram a trabalhar primeiro não gostaram, mas ele estava ali, Jesus nos ensinando através dessa parábola, sobre que no reino de Deus todos nós somos iguais. Não importa se eu tenho 20, 30, 50, 100 anos de crente, ou se eu tenho um dia, 2 dias. Para Deus, no reino espiritual, não há diferença. Todos nós somos iguais perante Deus. Por isso, não se preocupe, porque Deus olha para mim e olha para você, criança. Da mesma forma, Ele nos ama incondicionalmente. E aí, na 10ª lição, nós aprendemos sobre os primeiros lugares. Lembram? Que quando nós chegarmos numa festa, nós não devemos querer o lugar de honra para não sermos envergonhados, porque alguém pode nos convidar a sair dali. Mas nós devemos esperar para que aquele que nos convide nos indique onde devemos sentar. Também, nessa lição, nós aprendemos, o principal ensinamento que a gente aprende aqui é sobre o comportamento que nós temos que ter no reino de Jesus. Jesus não nos proíbe de receber amigos nas nossas festas. Ele quer que nós devemos convidar várias pessoas, não só as pessoas importantes, que nós devemos valorizar aqueles menos importantes também quando nós dermos uma festa. E o principal ensinamento de Jesus com essa parábola é que nós possamos procurar a aprovação de Deus e nunca a aprovação dos homens, porque Deus é justo conosco. Então a nossa aprovação não vem de homens, a nossa aprovação vem do Senhor. E aí, na nossa 11ª lição, que era todos prontos, a parábola todos prontos, vocês lembram aí das virgens? As 10 virgens? 5 foram prudentes, estavam ali preparadas. E quando o noivo chegou e abriu a porta, elas entraram. Mas 5 ficaram do lado de fora. Por quê? Elas esqueceram o azeite e saíram para buscar. Assim será quando Jesus voltar. Se eu e você não estivermos prontos, nós também ficaremos. Porque não há tempo para nos preparar quando Jesus voltar. Então, precisamos estar prontos.
E para estarmos prontos, temos que ler a palavra, ouvir a voz do Senhor, orarmos, jejuarmos e guardar todas essas coisas no nosso coração. Na 12ª lição, nós aprendemos sobre os talentos. E os talentos foi quando o homem foi viajar, ele distribuiu os dinheiro para cada um dos seus funcionários. Para um ele deu 5, para outro ele deu 1, para outro ele deu 2 talentos. Quando ele voltou, eles foram prestar contas. O que havia ganhado 5 multiplicou, o que havia ganhado 2 também multiplicou. Mas aquele que ganhou 1 talento, ele não fez nada. Ele simplesmente guardou. Ele só tinha 1 para entregar. Ele não foi fiel. E muitas vezes assim somos nós. Às vezes eu tenho talento para cantar, para dançar, para ensinar a palavra e eu nem quero saber. Eu guardo meu talento. Eu não quero usar no reino de Deus. E essa lição nos ensina que nós devemos usar os talentos que o Senhor nos deu para ensinar outras pessoas. Amém? Então, queridos, essas foram as lições da nossa revista. Eu louvo a Deus por cada família que assistiu os nossos vídeos, né? Não ficaram perfeitos, mas eu creio que transmitiu a palavra. E louvo a Deus por vocês estarem nos acompanhando aí através das lições. Semana que vem nós temos revista nova, lição nova, um novo tempo. E eu espero logo podermos estarmos juntos. Deus abençoe e que o Senhor dê uma boa semana a todos vocês. Beijo no coração. Tia Giovana e tia Débora também manda beijo para vocês, crianças. Tchau!